se for o patrono for o clã de Calpurnia, ou para o clã de Átia. Questões de negócio. Por quê? Porque será que para mim, que sou do clã de Calpurnia, é importante que o povão, que a ralé, faça um sacrifício e oração para meus gênios augustos, quer dizer, para o espírito da vida dos meus ancestrais? Para mim, não. Mas isso o mantém fiel a mim. Lá na casa dele, lá nos ofícios dele, ele vai estar lembrando todo dia que eu existo, que a minha família existe. Isso o mantém fiel. Então, a hierarquia das honras. Aqui está a cadeia do patronato. Então, como é que a pessoa começava? De baixo. Depois eu digo o significado de cada coisa dessa. Ele começava como edilis. Depois ele podia subir e ser questor. Ou então, pretor, cônsul ou agonotetes. Então, como é difícil a gente lembrar de tudo isso, nós vamos ver aqui embaixo. Edilis quer dizer aquela pessoa que constrói ou mantém um edifício na cidade. Esse é Edilis. Mantém ou constrói o edifício. Então, ele recebe uma honra, ele é condecorado, ele passa a ser respeitado por ser édilis. Porque ele é um construtor ou um mantenedor de algum prédio, de alguma rua, de alguma coisa. Edificador, isso. Questor é o representante da cidade, seria como vereador. É o primeiro passo na hierarquia política, é o questor. É um representante, ao pé da letra quer dizer representante. Pretor, vocês lembram que no julgamento de Jesus, os judeus não querem entrar no pretório, porque vão ficar impuros, não é? Então, é o comandante. Pode ser o comandante de um exército ou um magistrado da cidade. Alguém que é respeitado como um político da cidade. Né? Um comandante de uma turma lá, seja do exército. Ou então, mais alto ainda é o cônsul, que é o magistrado supremo. O cônsul, ele comandava o exército, em certas épocas. Ele convocava o Senado, podia convocar o Senado. Ele presidia os cultos e na época de calamidades públicas, ele indicava o ditador. Porque na hora que tiver uma calamidade, não pode mais a gente ficar discutindo o que a gente vai fazer. Vai perder tempo. É a emergência. Calamidade pública. Situação de calamidade pública. Quando é declarado, o que é isso aí? Isso aí é coisa do Império Romano. Declara que é uma situação de calamidade pública. Ninguém vai ficar nem na Câmara dos Vereadores discutindo o que a gente vai fazer. A gente vai receber a ordem de que vai dizer assim, é isso que nós vamos fazer. Não dá tempo para ficar discutindo. O que será? Por que o rio subiu? Por que está com a seca? Situação de calamidade pública. Você vai pensar na solução. Então, o Senado tinha que alguém, um dos magistrados, se torna o ditador. O que ele disser ali, ninguém vai discutir. A gente vai fazer que é para resolver a situação. Então, era o cônsul que escolhia o ditador para essa época de calamidade pública. Né? E o agonotetes era o presidente dos jogos sagrados. Isso aí era a maior honra que se podia receber, era fazer a abertura, convocar, presidir os jogos. No caso de Corinto, que tinha os jogos bienais, famosíssimo no Império Romano inteiro, o agonotetes dos jogos istmicos de Corinto era o cara mais famoso no Império Romano. Era a maior honraria. E era uma grande honraria e a pessoa podia ficar numa situação difícil. Por quê? Porque se ficasse famoso demais, o imperador mandava eliminar, porque não pode concorrer com as honras do imperador.
Então, Calígula, que não era flor que se cheire, né? De todos, ele era bem ruinzinho, diz que Calígula nomeou o próprio cavalo como senador, não é? Imagina, mas tem cada senador que é cavalo, eu acho que nunca teve muita diferença, não. Então, veja, o Calígula, na época dele, tinha eu não me lembro, mas o Aganotetes dos Jogos Istmicos, dos Jogos de Corinto. Convocou os Jogos, estava presidindo os Jogos, e Calígula foi aos Jogos e disse: gostei da tua mulher. Pois sabe o que ele fez? O senhor gostou, mas que maravilha, é toda sua. Aí Calígula disse: mas eu quero casar com ela lá em Roma. Ele disse: assim será feito, conforme o senhor deseja. E então ele acompanhou a esposa dele até Roma e presidiu lá o sacrifício no dia do casamento de Calígula com a esposa dele, que era lindíssima. Por quê? Porque é bom para os negócios. Tá? Então, o Aganotetes era a maior honraria, e a pessoa podia fazer qualquer coisa para se chegar a esse cargo, esses das famílias importantes. Né? Então, você vê que uma pessoa começa lá de baixo como um simples construtor e vai chegando ao ponto de poder até presidir os jogos, que é a coisa mais importante da face da terra, do Império Romano. Então, aí está a cadeia. Então, o que acontece? Se uma pessoa consegue isso aqui, ela vai lutar para manter a honraria de ediles e querer ser questor, pretor, cônsul, e o resto. Vai fazer qualquer coisa, vai passar por cima de todo mundo, vai matar quem tiver que matar, vai trair quem tiver que trair. Certo? Vai querer fazer acordos, vai ser cliente de qualquer um, vai querer ser patrono da maioria, da pessoa mais importante, e assim vai. Então, esse tipo de coisa entra para a mentalidade dos coríntios que estão dentro da comunidade. E Paulo diz: espera aí, será que Cloé quer ser alguma coisa importante? E por isso dá a informação que Paulo quer? É uma coisa que a gente se perguntar. E o que querem esses que dizem assim, eu sou de Paulo, outros que dizem eu sou de Apolo, e outros dizem eu sou de Pedro? O que desejam eles? E Paulo fala uma linguagem tão dura com eles que diz assim: mas vocês querem o quê? Não há muitos inteligentes entre vocês, nem muitos ricos, né? Abastados. Vocês são a ralé, vocês querem alto cargo de quê? Vocês querem honraria de quê? Vocês estão seguindo, é um crucificado. Sabe o que é um crucificado? É um condenado pelo Império Romano, uma pessoa que nem cidadã romano era, para poder ter uma morte honrosa. Teve uma morte desonrosa, morte na cruz. Entende? Então, ele não você vê que as questões das cartas aos Coríntios, quando a gente leva em conta o que está ali, tem a ver com o estilo de vida do Império Romano dentro daquela cidade. Então, veja, nós temos... Mas Paulo era assim, muito lúcido, né? Porque nas entrelinhas assim, das coisas, né? Ele sabia da a doutrina de Jesus, né? Sabendo dessas fragilidades que nós temos no nosso sistema, porque ninguém é super-homem, nem super-mulher, né? E a gente vai relatar o meio que a gente vive. Então, ele sabia dessas nuances, ele soube dizer o não de acordo com a doutrina que ele seguia. Sim. Então, ele era assim, muito lúcido, daquilo que ele queria, daquilo que ele pregava. Sim. Né? E por isso a gente tem sempre que lembrar que Paulo é um homem de 3 mundos. Ele é um judeu, fariseu, conhecedor das Escrituras. Ele é uma pessoa de Tarso, que vocês viram ali na viagem, né, da Cilícia. Então, vocês sabem, ele é de Tarso, ele estudou em escola grega, ele sabe muito bem o grego, ele conhece os jogos gregos, ele conhece toda a educação grega. A educação grega começa com esporte, ele usa muitas metáforas esportivas, então ele é uma pessoa que praticou os esportes, porque é a primeira fase do estudo. Né? E aí ele sabe de filosofia, ele sabe do epicurismo, ele sabe do estoicismo, né? Porque aparecem nas cartas.
Mas ele é um cidadão romano e ele sabe muito bem como é que funciona o Império Romano. Ele tem presente muito claramente, não só o sistema patronal, porque isso aí todo mundo que está no Império Romano sabe disso e exerce isso, é algum elo na cadeia. É algum elo que está entre esses que estão lá, né, de um ponto e do outro ponto, lá entre o imperador e o último. Então, que se pode resumir essa cadeia: imperador, funcionários e os notáveis, e depois o povo. Os notáveis, os funcionários são todos esses aí que a gente viu, esses nomes todos. Certo? Então, ele sabe o que está por trás desse sistema patronal. E por isso ele não está de acordo em participar disso. E por isso ele é uma pessoa perigosa para o Império Romano. Eu sempre pergunto, por que será que o Império Romano decapitou Paulo? Por questões religiosas? Não é, porque religião, negócios. Religião, negócios. Faz bem ou não faz bem para os negócios? É para isso que serve a religião. Então, o que ele tem a ver se os fariseus não gostam de Paulo? Que os fariseus brigam por Paulo por questões que tem a ver. Não interessa. Ou Paulo, os acusadores de Paulo, tem uma coisa contra Paulo, que pode ser verificado que ele é um cidadão romano. Ele não é qualquer um. Ele tem direito a ser julgado, a dizer onde que quer ser julgado. Ele tem direito à defesa, ele tem direito a muita coisa. Ele é um cidadão romano. Então, será que Roma vai eliminar um cidadão romano assim, sem mais nem menos? Então, tem que ter alguma coisa contra ele. Que ele faça realmente que possa ser comprovado. E o que ele tem? Cartas. Cartas que podem ser usadas como prova contra ele. Então, vamos desconfiar que as cartas não são tudo espiritualzinho, não. As cartas têm coisas subversivas nelas. A gente não vê, porque a gente deslocou a fé cristã do contexto, a gente desencarnou a fé cristã. A gente não sabe que a fé cristã ela é exercida por pessoas concretas, de corpo e alma e cultura. E tudo isso. A gente tirou isso da fé cristã. E é por isso que os mesmos problemas que nós temos nas igrejas, nos grupos cristãos, são problemas que vêm do nosso contexto. São problemas que têm a ver com o ser humano de hoje. Assim como os problemas de lá de Corinto tinham a ver com o ser humano de Corinto. E se nós não tivermos uma palavra que fale para o ser humano de hoje, sobre os conflitos que ele vive, essa fé cristã fica desencarnada de tudo. Não é? Então, vamos lá. Então, nós temos aí que eles tratam, Paulo trata a comunidade como um corpo, não é? Um corpo. E isso não é a novidade. Então, na 1 Coríntios 12, de 12 a 27, ele fala da comunidade como os membros da comunidade, como diversas partes, como os membros de um corpo, contribuindo para o funcionamento adequado, o perfeito funcionamento da comunidade. Então, essa menção de uma cidade como sendo um corpo já tinha sido feita por Dionísio numa obra chamada Antiguidades Romanas, que é esse AR aí, Antiguidades Romanas. E também o historiador Tito Livio já tinha colocado na história romana dele essa coisa de chamar a cidade como sendo um corpo com diversos membros. Então, veja, a cidade é um corpo e todo esse sistema patronal estava em função da cidade. Então, cada membro da cidade está ligado a outro membro e todos juntos funcionam bem. Então, Paulo sabe que todo mundo diz isso da cidade. Sabe por quê? Porque tanto o Dionísio quanto o Tito são de 68 a.C.
Então, essa coisa deles falarem da cidade como um corpo, já é coisa antiga na época de Paulo. Então, o que Paulo faz? Em vez da cidade, Paulo diz a comunidade. A comunidade é que é um corpo. E o cabeça não é o imperador, é Cristo. Não, é tudo. Então, veja. Ele chama a comunidade dos seguidores de Jesus de eclesia. E o que é eclesia? Eclesia é um termo político. Eclesia é quando os cidadãos, aqueles cidadãos romanos, se reuniam lá no fórum, na praça do fórum, e tomavam decisões sobre a cidade. Isso era eclesia. Eclesia, isso era a assembleia da democracia ateniense. Foi fundada em Atenas e se espalhou pelo Império Romano todo. Isso é eclesia. Então, igreja, hoje em dia, vem de eclesia. Mas eclesia quer dizer pessoas de dignidade, de igual direito, de voz ativa, decidem, né, tomam as decisões em conjunto. Ele chama a comunidade de eclesia. Sabe o que ele está dizendo? Que todos esses que participam da comunidade, seja eles escravos, sejam mulheres, sejam idosos, sejam crianças, eles têm igual direito de decisão e de voz dentro da comunidade. Então, é interessante como que a palavra eclesia ou igreja se distorceu. Uma vez eu estava dando uma palestra, está até no YouTube, é muito engraçado, porque eu estou falando lá, e quando começa a hora das perguntas, aí eu disse assim, eu uso o termo que Paulo dizia, que perseguia a igreja de Cristo. Então, era um ambiente do diálogo interreligioso. Eu uso essa frase, que é uma frase de Paulo, que ele perseguia a igreja de Cristo. Quer dizer, essa assembleia é convocada por Cristo. É Cristo que nos chama, Cristo chamou todos nós. E uma pessoa disse, na mesma hora que eu falei igreja de Cristo, ele disse, a igreja não é a de Cristo. Que ele pensou que eu estava falando o quê? Da igreja católica e dizendo que só a igreja católica é a igreja de Cristo. Aí eu fui e disse assim, tem razão, e ri. Por quê? Porque essa é uma frase bíblica exatamente para dizer o oposto do que hoje se pensa. O que Paulo quer dizer é, quem é cristão é livre, tem voz e vez, igual dignidade, independente da classe social, independente da cultura, independente da etnia. Dizer que nós somos uma eclesia é o maior elogio que poderíamos fazer. E dizer assim, em vez de vocês estarem criando dentro da comunidade relações de patrão-cliente, por que estava? Porque os livros querem os que são escravos como clientes. Vocês ficam sabendo que vocês são a eclesia. Pronto, aí estourou tudo, porque aí os livres que estão lá, são mais ricos, e os escravos têm o mesmo direito. Em Roma, naquela época, a escravidão era básica. Eu acho que era básica. Era básica. Teve muito sucesso o cristianismo nessa época. Então, por que quem se interessa são os que estão mais na classe mais baixa? É exatamente porque eles se veem lá com a dignidade e com direitos que eles não se veem fora da comunidade, que eles não têm. Um escravo pode coordenar, pode ser o líder da comunidade. E aconteceu. Então, por quê? Porque dentro da comunidade não há escravo nem livre, que ele vai dizer na Carta aos Coríntios. Né? Então, Roma via com suspeita tudo que fosse associações, mas essas associações existiam e dependendo do que me oferece, eu faço vista grossa, o magistrado fazia vista grossa, não estou sabendo, são meus clientes, não, né? Então, elas aconteciam de modo clandestino mesmo. E as associações, essas associações, geralmente eram de pessoas afins, de clientes de um patrono, alguma coisa assim, se associavam e faziam assembleias. E Paulo, o que vê a comunidade cristã? Como uma espécie de associação dentro do Império Romano. E nessas associações dentro do Império Romano, tinha sacrifícios, tinha refeições. Então, a parte importante do dia que a associação se reunia era a refeição.
Inclusive, nós usamos o verbo comer, né? Nós falamos comer. De onde é que vem esse verbo? Do latim. Quer dizer, cum, C-U-M, cum, edere. Cum, não é, seu João? Quer dizer com, juntos. Edere é que é o ato de tomar a refeição. Então, quando eu chego lá na cantina da universidade, dia de sexta, para almoçar lá, eu olho para o professor de latim, agora ele é professor de português, mas foi professor de latim durante muito tempo, o professor Brandão, e eu disse assim, cum edere, e ele, cum edere, quer dizer, nós vamos estar juntos na mesma mesa, porque ele diz, é impossível quem sabe latim tomar refeição sozinho, porque comer já quer dizer, eu estou junto com você, não é? Então, era a parte fundamental, a refeição. E eu não estou falando de cristianismo, estou falando de qualquer associação que se reunia nas casas, cada dia na casa de um. Então, o que é que Paulo faz? Aproveita o que já existe. E aí, o que é que tinha nessas associações? Tinha incenso, a parte do sacrifício era isso, incenso, flores, vinho, e se oferecia o sacrifício para os gênios Augusto, quer dizer, de um pai de família. Quer dizer, é aquela família que está recebendo a associação hoje, o sacrifício é para o pai de família, quer dizer, os gênios daquele pai de família. Pater famílias, quer dizer, o chefe da casa. Então, hoje nós nos reunimos na casa do Marcelo, pois o sacrifício vai ser para os gênios da família de Marcelo. Então, Paulo aproveita isso aí e coloca o ágape, a Eucaristia, nisso aí, e vai dizer, olha, você não precisa fazer parte das refeições pagãs. Quando Paulo diz isso na 1 Coríntios, capítulo 10, e na 1 Coríntios, capítulo 11, que ele diz assim, que no 1 ele diz, no capítulo 10 diz, não precisa participar daquelas refeições pagãs. Por quê? Porque é para isso, se reúne para estar juntos, para fazer bagunça e para sacrificar aos gênios Augusto daquela família. Então, se você é cristão, já tem sua ceia eucarística, o que você vai fazer? Você não vai, pronto, está proibido. A outra coisa é, se você chega e faz aqui na comunidade cristã a mesma coisa que acontece lá, que é quem é livre enche a barriga, quem é pobre fica com fome, isso te condena. Que é o capítulo 11, tá certo? A gente já mencionou aqui. Estamos terminando, gente. Tá chegando no final aqui dos slides. Então, aqui nós temos o que será essa figura que parece um forno de fazer pão de queijo ou de fazer tapioca, não é? Beiju. Isso aqui, na beira da estrada, é uma venda de carne. Então, existiam várias vendas de carne. Aqui perto do fórum, o que o pessoal disse assim, peraí, mas por que uma venda de carne perto do fórum? Lembra que no fórum, o centro do fórum é um altar, né? Tá. Então, os altares de sacrifício ficavam em frente ao templo de Apolo, lá no fórum. E as carnes sacrificadas eram vendidas perto do fórum, que Paulo diz assim, me perguntaram se podem comer carne sacrificada aos ídolos. Qual é a minha resposta? É o seguinte, se você comprou a carne e você sabe que os ídolos não existem, e ninguém te disse que toda a carne era sacrificada aos ídolos, né? Os altares estavam em frente aos templos, a matança dos animais era em frente aos templos, que aí aproveitava e já sacrificava para negócio. Por quê? Negócio, gente, religião é negócio. Por quê que eu vou pegar o meu animal, que eu posso vender a carne dele e dar todinho para Apolo? Eu pego e mato o meu animal lá em frente ao templo de Apolo, dou um pedaço para o sacerdote e vou vender a minha carne. E assim eu já ganho o meu dinheiro e já fiz sacrifício para Apolo. Qual é o problema? Vamos economizar, né? Ganhar dinheiro. Ora, mas religião é negócio. Então, veja, as carnes sacrificadas aos ídolos
ficavam perto do templo, e Paulo diz, olha, se não tem problema, os ídolos não existem. Você vai encontrar em Corinto alguma carne que não tenha sido sacrificada aos ídolos? Impossível. Agora, os ídolos não existem, então não adianta se na hora de matar o cara ofereceu a ovelha lá para Apolo, para qualquer um desses ídolos. Eles não existem. Agora, o que acontece é, se o teu irmão se escandaliza e diz, eu vi a Ilha comprando uma carne bem pertinho do templo de Apolo, e lá ficam as vendinhas de carne das carnes sacrificadas, dos animais sacrificados a Apolo. Meu Deus, eu não acredito. E eu acabei de me tornar seguidora de Jesus, e ela, minha professora de Bíblia, está fazendo uma coisa dessa. Estou escandalizado. Por causa do escândalo, então a resposta de Paulo é uma resposta pastoral. É uma resposta pastoral. Se é de escandalizar alguém, você não come. Mas se ninguém se escandaliza, então você deixa de comer carne. Porque se você acha que vai comprar uma carne em Corinto que não seja sacrificada aos ídolos, é bobagem. Você vira vegetariano. Não é? Então é por questão pastoral. Vai escandalizar? Não come. Não vai escandalizar, como. Agora, olha só que bonito. Fosse um mau exemplo, né? De você, ao comer, você dá o exemplo de também cultuar os ídolos. Não precisava. Uma coisa Paulo sabe distinguir. Não vá para os banquetes. Aquelas refeições, você já tem a refeição eucarística. E faça corretamente. Não faça bagunça, não fica gritando em línguas, não fique 20 pessoas orando em línguas. Ele dá toda a orientação, tá certo? Não deixe o outro com fome, não faça assim, faça assim. Agora, é carne sacrificada aos ídolos, comprada, nessas banquinhas aqui, nesses forninhos aqui, de assar pão de queijo. Então, você come, a não ser que isso escandalize alguém. Por quê? Porque só o sangue e um pedaço foi deixado lá. Se Apolo não existe, qual é o problema em comer uma carne que foi oferecida a Apolo? Não é? Tá certo? Questão pastoral. Então, aqui nós temos para você, só para encerrar vai dizer muita coisa aqui. Primeiro, temos uma inscrição que foi encontrada pela arqueologia. Nessa inscrição diz assim, Erastos, em troca de sua nomeação como ediles, fez esta pavimentação às suas próprias custas. Isso é o que estava escrito aqui. Certo? E aqui tem um pedaço dessa inscrição. O que é isso? É um pedaço de mármore que foi parte da pavimentação da rua que ficava perto do teatro. E Erasto, ele fez a pavimentação em mármore da rua e por isso ele foi nomeado. Então ele já teve uma promessa de ser nomeado como o construtor. Quer dizer, o pessoal gastava dinheiro por uma honraria mesmo. O Império Romano não ficava gastando, não. Quem gastava eram os bestas que queriam ser honrados. Então, queria ser chamado com esse título. Para isso, precisava construir ou manter alguma coisa. Ele decidiu construir, em frente ao grande teatro, não é? Uma rua pavimentada de mármore. E assim ele recebeu o título que ele tanto queria. E, além do mais, ele é mencionado em Romanos 16, 23, né? Tá certo? Tem mais, aquele fórum que a gente viu, Paulo foi denunciado ao cônsul Galião, né? Lá, e foi para ser julgado lá naquela bema. E graças a Deus ele não levou a sério as acusações dos judeus contra ele, diz lá no Atos dos Apóstolos. Tá? Então, gente, isso aí é a bagunça. Tá? Isso aí é Corinto Romana, que é uma grande cidade do Império Romano e vive aquilo que é o estilo romano de ser e de viver. E Paulo chegou nessa cidade, evangelizou e as pessoas, alguns se tornaram seguidores do Cristo. E levam para dentro da comunidade dos seguidores do Cristo toda essa bagunça. Então, essa bagunça tem que ser desfeita. E para desfazer essa bagunça tem que ter lágrimas. Não é? Tem que ser... Tem uma hora que ele diz, eu sou flexível. Eu disse para vocês mandarem embora o cara que estava com a madrasta. Vocês perdoaram, tá bom para mim. Eu não sou inflexível. Não é?
Agora, ele diz, a minha autoridade eu não abro mão. Eu tenho a autoridade que veio de Cristo para exortar vocês e não vou deixar vocês se perderem no erro, eu vou exortar assim. Né? Não abre mão. Nesse ponto aí ele não abre mão. Certo? E aí tem que aprender a lidar com esse conflito. Às vezes a forma como ele faz